Lampião, Maria Bonita e o cangaço. Herói ou bandido? Lampião, Maria Bonita e seu bando foram derrotados em julho de 1938, na Grota do Angico, atual município de Poço Redondo, em Sergipe. O assassinato de Lampião colocou um ponto final no cangaço, fenômeno de banditismo que ocorreu no Nordeste brasileiro por décadas. Naquela manhã de 1938 e logo após a hora da reza, o bando de Lampião foi pego de surpresa pelas forças oficiais, que mataram 11 cangaceiros. Virgulino foi um dos primeiros a morrer, o que fez com que parte do bando fugisse. Apenas um soldado morreu. Os cangaceiros tiveram as cabeças cortadas e exibidas como troféus em várias cidades brasileiras. Em Piranhas, que fica a poucos quilômetros da Grota do Angico, as cabeças foram cuidadosamente colocadas na escadaria da prefeitura e fotografadas, num dos registros mais famosos e brutais do cangaço. Os corpos dos cangaceiros foram deixados para os urubus e mais tarde enterrados, mas suas cabeças continuaram a macabra peregrinação pelo Brasil. Foram objeto de pesquisa em universidades e durante 3 décadas foram expostas em Salvador, até que, após muita pressão dos familiares, foram enterradas, já na década de 1960. Quem foi Lampião? A história de Lampião e Maria Bonita, como se conheceram. O rei do cangaço espalhou o terror pelo sertão nordestino, tendo participado de saques em diversas fazendas e cidades, atos que também terminaram em selvageria. Assassinatos, marcação de inimigos com ferro quente, estupros, sequestros e castrações eram acontecimentos corriqueiros no cangaço. Mesmo assim, Lampião se tornou uma figura controversa. Se muitos o temiam e o governo o queria morto, outros o admiravam e o viam como uma espécie de Robin Hood brasileiro. Sobre isso, vale outra história, a de como Virgulino Ferreira da Silva se tornou Lampião. Aos 19 anos, o pai dele foi assassinado por um tenente, numa disputa de terras que já durava mais de uma década. Ele e os irmãos resolveram então entrar para o cangaço. Queriam vingança, garante a versão oficial. Embora alguns historiadores lembrem que esse tipo de pretexto era usado por quase todos os cangaceiros. O apelido veio da habilidade de Virgulino com um rifle, que ele disparava enlouquecidamente, iluminando a noite da Caatinga. Espia, Levino. O rifle de Virgulino virou um lampião, disse um de seus irmãos, batizando para sempre aquele que seria o nome máximo do cangaço. Por quase 2 décadas, Lampião saqueou, entrou em centenas de combates, derrotou policiais inúmeras vezes e acumulou dinheiro e fama. Seus irmãos morreram no cangaço antes dele, que também esteve perto de bater as botas várias vezes, seja por tiro, seja por incêndio, seja por faca, seja por envenenamento. Muitas vezes, o boato da morte de Lampião se espalhou pelo país, para logo ser desmentido por mais um ataque do bando. Com isso, não é difícil imaginar por que muita gente jurava que o cangaceiro não tinha morrido, e por que as cabeças eram expostas de vila em vila. Em 1931, ao parar em Paulo Afonso, na Bahia, Lampião conheceu Maria Deia, que tinha 20 anos e era casada. Maria Bonita, como a chamava o cangaceiro, deixa a família para trás e se une a Lampião e ao seu bando. Juntos eles lutam por 8 anos e têm pelo menos uma filha, Expedita, que é criada por amigos. Outras versões cogitam a possibilidade do casal ter tido mais filhos, mas que, por conta da dureza da vida no cangaço, teriam sido criados pela mãe de Maria, como se fossem irmãos da cangaceira. No fim da vida, Lampião tinha um olho só, e mancava de uma perna. Por insistência de Maria Bonita, operou o olho ruim. Para isso, se internou por um mês no hospital, fingindo ser um fazendeiro rico. Quase um século depois, Lampião e Maria Bonita ainda estão no sertão. Agora eles habitam museus, centros culturais e até lojas de souvenirs. Os dois viraram símbolos de uma época e levam, diariamente, uma multidão de turistas até a Grota do Angico, na chamada Rota do Cangaço, que parte da prainha de Piranhas, percorre o Rio São Francisco e chega até o ponto em que os cangaceiros mais temidos, símbolos do banditismo dos séculos 19 e 20, foram emboscados, mortos e degolados. No auge, Lampião chegou a ter um fotógrafo oficial e a dar entrevistas, documentos que ajudam a recontar uma parte dessa história. Benjamin Abraão, fotógrafo nascido no Líbano, conviveu com Lampião e chegou a coletar imagens para fazer um filme sobre os cangaceiros.